e de outras que eu também passei na última aula. Vocês fizeram? Quando fica em silêncio assim é porque ninguém fez, né? Hein, pessoal? Eu não fiz. Pelo menos Fiz, é sincero, né? Fez, Ana Também? Bárbara? Eu não fiz. fiz. José fez ou não? É qual página que a senhora pediu pra gente fazer? 45, 46. E tem mais uma que é mais lá para trás. Daqui a pouco eu vou ver. Só fiz o início da Sei, 45, mas depois parei. sei. Fez nada, né, José? Não, eu não fiz nada praticamente. É, Eu só fiz o número 8 e o número 9. sei. Não, tô falando sério, só fiz esses dois mesmo. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer agora. Vocês que vão falar as respostas. Página 45, número 9. O narrador descreve costumes que a criatura estranha tinha em comum com alguns seres humanos. Quais são eles? Que características são essas? Que costumes são esses? Que no caso a barata, né, a criatura estranha, tinha em comum com alguns seres humanos. Trabalhavam à noite, evitavam a luz do sol, alguns preferiam a sombra, a sujeira e a umidade. E Descendia de uma família grande. certíssimo, Ana Bárbara. Então, trabalhar à noite era um costume que a criatura estranha tinha, que alguns seres humanos também têm. Evitar a luz do sol, preferir as sombras, a sujeira e a umidade. Vou colocar lá no chat, mas eu quero que vocês respondam, hein, pessoal? Porque a maioria não fez. Trabalhar à noite, evitar a luz do sol. Pronto. Vamos lá, eu quero que vocês respondam, que vocês participem. Número 10. Ao terminar a leitura do conto, é possível descobrir qual era o medo da garota? Explique sua resposta. E Sim. aí, Posso sim, falar, tia? pode. Sim, deu para perceber que era uma barata, pois ela tinha todas as características. Eu botei sim, fiz agora. Sim. Mais alguém colocou com outras palavras? Eu coloquei a mesma coisa, mas com outras palavras. Eu coloquei assim, sim, pois ela descreve as características com mais detalhes e no final percebe-se que é uma barata. Sim. Mais alguém? Então, ok, tá certo. As respostas de Ana Bárbara e de José. Que eu vou colocar a mesma resposta que José. Tá.
Agora vamos ao número 11, pessoal. Essa é de marcar. Qual é o objetivo do conto lido? Assinale a alternativa correta. E aí? Entreter o leitor por meio de um enredo com clima de mistério, o qual representa o enigma que é desvendado no final da história. Muito bem. Então, nós vamos assinalar aí a primeira opção, já que se trata de um conto de suspense. Então, o objetivo é entreter, tá, o leitor, despertar a atenção do leitor por meio de um enredo com clima de mistério, suspense, em que há algum enigma, né, revelado, é desvendado no final da história. Então, número 11, primeira opção. Primeira opção. Número 12. Quem produziu o conto lido? E aí, pessoal? Tem duas Flávia perguntas. Muniz, eu acho. Isso. E ainda no número 12, há uma outra pergunta. Você já leu outras publicações dessa pessoa? Comente. Eu não, tia. Também Não, não. é a primeira vez que vocês leem um conto da Flávia Muniz? Uhum. Então aí vocês vão dizer que não, tá? São duas perguntinhas. Eu vou colocar aqui Flávia Muniz. E ao lado vou colocar a resposta pessoal. Bom dia, tia. Tá qual página do livro? Bom dia. Página 45, módulo 2. Valeu. Tá, vamos para o número 13. Em que material esse conto foi publicado originalmente? E aí? Tia, eu não sei se tá certo. Eu botei assim, coleção Varidas, que apareceu no final. Foi num livro. Primeiramente foi num livro. Bom, Pessoal, quem entra com o nick de Grazi? Gabriel Gabriel, Verdão. Tá. Então, ó, número 13. Primeiro foi num livro. Qual é o nome desse livro, pessoal? Fantasma. Deixa eu ver aqui. Alguma coisa relacionada ao fantasma. Magorias. É, Fantasmagorias. Pessoal, coloquem o nome de vocês para facilitar a vida dos professores e para evitar problema também. Fantasmagorias. E para fechar a página 45, tá bem. Da próxima vez você renomeia. Onde é possível encontrar contos de suspense? E aí, pessoal? Com a leitura com os livros produzidos Em livro, pela. né? Como nós acabamos de ver, no nosso livro mesmo tem. Em quais, em quais outros veículos de Filmes? comunicação? Hã? Filmes também, né? Tem com suspense. Sim. Blogs, sites de Mas internet. eu acho que filme não tem contos, não. São filmes. Não Aqui eu sei. acho que a pergunta é mais relacionada a material, Escrito. é, É isso. livros, blogs, sites. Esse é o número 14.
E aí fechamos a página 45. A 46 também ficou para casa. Eita, agarrou aqui. Número 15. Observe o pronome destacado no trecho abaixo. Parou por um instante, vibrando para captar presenças denunciadas pelo movimento. Localizou-a facilmente. Lá estava ela, e nem sabia que era observada. A quem se refere esse pronome? A barata. A barata, pessoal? Acho que sim. Acho que é, tia. Sim. Não. Não? Parou por um instante, vibrando para captar presenças denunciadas pelo movimento. Localizou-a facilmente. Lá estava ela e nem sabia que era observada. Eu vou voltar lá no texto para ver, porque aqui está dizendo que, no caso, é a garota que está sendo observada pela barata. Ah, tá. Pois é. Ah, então a barata meio que tá narrando, né? É, nessa parte sim. Por isso que por isso que eu não falei a garota, mas se não fosse isso, eu ia falar. Deixa eu voltar aqui no texto para ver se é isso mesmo. Vamos ver onde está essa parte. Vamos ver quem acha primeiro do que eu. Ah, tá. Tá lá na página 40. Parou por um instante. Ah, sim, é menina mesmo. Subiu os primeiros degraus. A escada balançou. Sim. É Só a a barata garota tá mesmo. narrando, mais ou menos. Não, é a É. menina mesmo, tá? É, aqui no caso parece uma outra voz, né? Porque ela É. começa falando. Eu não era uma garota supersticiosa, mas confesso que sempre tive um medo secreto. É, parece que são duas vozes no conto, Hum. né? Uma hora é a voz da garota. Vamos lá. Tanto que, reparem, quando não é a menina que narra, a letra, a fonte está diferente. Não sei se vocês já repararam isso lá na página 40. Ó, a criatura estava oculta há algum tempo. A partir Ah, daí, é. repararam que a letra É. é meio negrito. Negrito não, acho que é itálico, sei lá, né? Itálico. É. A letra está diferente. Na É. página 41 também tem algumas partes em que a letra está diferente. Na É. 42 também. Então parece que aí tem dois narradores, né? Sim. Uhum. Então é a garota que está sendo observada pela barata. Agora, pessoal, vocês vão olhar aí esse trecho do número 15 e vão me dizer, Júlia, a página 46. Vocês vão me dizer qual outra palavra desse trecho se refere também à menina. Além de ela, qual outra palavra aí se refere à menina, a personagem? É. Observada? Não, é um pronome também. Só que é um Parou? prefiixo. Localizou-a? Localizou-a, isso aí. No caso, esse a que está aí ao lado do verbo, tá? Então, é o pronome. Epa, letra B primeiro. O pronome. Eita, essas teclinhas pequenininhas são horríveis.
Pronome oblíquo. A. Tá? Que está ao lado aí de localizou. E aí, pessoal? Letra C, vocês sabem responder. Com que objetivo os pronomes foram usados nesse trecho? Por que foi utilizado o pronome ela, depois o pronome a, para retomar um termo, para falar de uma mesma Para não pessoa? ficar com palavras Para repetidas. evitar É repetições. isso aí. Isso aí, evitar a repetição, né? Deixando o texto menos cansativo. Então, letra C. Por que deixa menos cansativo? Porque imagina, você tem que ficar repetindo uma mesma palavra e expressão toda hora. A garota, lá estava a garota, localizou a garota facilmente. Então, isso deixa o texto cansativo e até pobre de Chato. palavras, né? Porque parece que você não conhece os pronomes, os substantivos, você não sabe fazer substituição. Então, você fica ali repetindo aquela palavra toda a vida. Isso deixa o texto cansativo. Então, para evitar a repetição. Igual aquelas pessoas que contam a mesma história sempre, repetem a mesma história. Não fica cansativo, você não fica pensando assim, ah, meu Deus, ela já falou isso. Ela já falou isso. Então, fica chato, cansativo. No número 16, está assim. Releia o trecho a seguir. Finalmente, adorava explorar terrenos desconhecidos. Uma tiara de veludo puído, papéis velhos, pulseiras, um chaveiro de pelúcia repleto de fungos, fotos amareladas, um cachecol de lã e, enfim, chocolate. Uma embalagem quase vazia, com restos endurecidos grudados no papel. Um verdadeiro manjar dos deuses. Nesse trecho, o termo terrenos desconhecidos se refere a quê? Professor, em que página a gente está mesmo? 46. Vamos lá, pessoal. Nessa parte aí, terrenos desconhecidos. Adorava explorar terrenos desconhecidos. Terrenos desconhecidos se refere a quê? Hein, pessoal? É ali o local onde a barata está. Que local é esse? O armário? Ao maleiro do guarda-roupa, isso aí. Ela estava. 16. Letra A. Eita. A letra B é para marcar. Assinale a alternativa que corresponde à expressão em destaque no trecho apresentado. Pessoal, o que significa manjar dos deuses? Vou chutar, tia. Eu também. Comida abençoada. Alimento dos sonhos? Alimento dos sonhos. Ah, Muito saboroso. Então, manjar dos deuses. Essa é a letra B. Alimento dos sonhos, por isso manjar dos deuses. E para fechar essa página, letra C. Por que a embalagem de chocolate quase vazia
é considerada um manjar dos deuses pela personagem? E aí, pessoal? Porque o resto é endurecido gruda no papel. Não, não Aí é por isso. é Porque a porque. embalagem de chocolate, quase vazia, é considerada um manjar dos deuses pela personagem. Pensa, é uma barata. E aí? Porque a barata gosta de doce? Sobrevive de restos, né? De comida, doces, não é isso? Esses bichinhos sobrevivem disso. Então, por que essa personagem por isso que a nossa mãe falou assim: olha, não come dentro do quarto. Olha doce aí por causa de formiga, não é assim? É isso mesmo. Minha mãe Não, porque falava que se eu comesse doce ia ficar com barata dentro da boca. Eu ficava cheio de medo. dentro da boca, É, se eu não escovasse os dentes. É, isso sim, também. se a barata passa pela boca de madrugada, não é isso? É, Uhum. Justamente porque a barata, a formiga, sobrevivem de restos de comida, de doces. Aí ela ia vir na nossa boca pegar a comida. Isso, pegar o restinho cara. no seu dente, né? O açúcar que tá ali, restinho de doce por você não ter escovado. Acho que se não fosse daquela primeira questão, eu ia continuar achando que era a menina que tava narrando. Eu até voltei lá para ver. E aí, mais uma página findada. Vamos que vamos. Vamos que vamos, né? Página 47. Caracterização de personagens. Um personagem, ele pode ser visto, observado. Que página, tia? 47. 47. Sob aspectos físicos e sob aspectos psicológicos. O que é isso, pessoal? Eu vou descrever José, eu vou descrevê-lo fisicamente. O que eu vou falar sobre ele? Que ele é alto. Eu vou descrevê-lo externo, né? O que eu vejo ali é a altura, cor dos Os olhos, do óculos. cabelo, se é magro, se é gordo, se é alto, O se é baixo, óculos. cor da pele, né? Então, quando eu digo aspectos físicos, é a pessoa do jeito que ela é, externo, por fora, né? O físico, vamos dizer assim. E os aspectos psicológicos, o que seria? Como é que a pessoa é? Isso, Tímida, o jeito de ser, educada. isso aí. O jeito de ser, os gostos, as manias, os defeitos, as qualidades, tá? Então, isso aí são aspectos psicológicos, tá? É o jeito de ser da pessoa. No número 1, tá assim: releia 2 trechos do conto de suspense. Eu não era uma garota supersticiosa, mas confesso que sempre tive um medo secreto, uma ideia que me assombrava e afligia a alma desde a infância. E na letra B, antes de tudo, antes de tudo se apagar em minha mente, pude ver o monstro que eu sempre temi, de corpo castanho, com asas abertas e antenas vibrando, cair em cima de mim. Letra A. Classifique as expressões destacadas nos trechos acima como característica física ou psicológica. Em qual trecho há características físicas?
Como a B. pessoa é por fora, como o personagem é por fora. B. No trecho B. Trecho B, que a barata está sendo descrita, né? Corpo castanho, asas abertas, antenas vibrando. Já no trecho A, quando diz era uma garota supersticiosa, eu já estou falando sobre a característica psicológica, o jeito de ser, aquilo em que ela acreditava, tá? Então, nós vamos colocar assim, página 47, letra A. O trecho A apresenta uma característica psicológica. E o trecho B algumas características físicas. Aí. Pronto. Esperar um pouquinho para vocês escreverem. Já escrevi, tia. Oi? Já escrevi. Então vamos lá, letra B. Qual é o objetivo da descrição das características físicas de um personagem em textos como conto de suspense lido? E aí, qual é o objetivo de descrever o personagem fisicamente? E aí, pessoal? Vamos lá. Pensem, nós lemos um conto de suspense. Não há fotos nenhuma do personagem. Então, qual é o objetivo da descrição das características físicas? Fazer que a gente imagine qual personagem que é, qual é o Como personagem que ele tá é? passando. Como é esse personagem, não é isso? Então, ajuda a instigar o leitor a visualizar a imagem do personagem, a imaginar como que é esse personagem, tá? E num conto de suspense como esse, né, ajuda também a construir aquele clima de mistério, de suspense, já que a gente não tem ali uma foto. Então, ajuda a construir esse clima. Chegar o leitor a visualizar a imagem do personagem. Foi.
Posso passar para o número 2? Peraí, Pode. Por mim, Por mim também. Breno pediu pra Quem já esperar. assistiu a esse filme aí, pessoal? A Bela e a Fera? eu Jéssica, já, eu só assisti uma Eu vez. já. Já Eu vi. também. Eu Só também. eu assisti- Só também só uma assisti uma vez só. Eu também. Eu acho que até passou na Globo, sei lá. Já. É um filme muito conhecido, muito famoso, né? Eu tenho uma amiga que é apaixonada por esse filme, pelos personagens. E aí tem uma descrição, né, sobre o filme. Lê para mim, Renan. Moradora de uma pequena aldeia francesa, Bela, Emma, sei lá o quê, tem o pai capturado pela fera e decide entregar sua vida ao estranho ser em troca da liberdade dele. No castelo, ela conhece objetos mágicos e descobre que a fera é, na verdade, um príncipe que precisa de amor para voltar à forma humana. Tudo bem. A Júlia Lima colocou aqui no chat que ela é apaixonada nesse filme. Minha princesa favorita. Ela e a Cinderela. Eu tenho uma amiga que também é super fã da Bela. Inclusive, pessoal, eu acho que o ano passado esse filme estava nos cinemas, não foi? Não sei se foi o ano passado, eu tô viajando. Foi no início do Acho ano que estava no passado. cinema, tia, mas não sei Foi se no foi ano início, passado. início do ano passado. Foi no início do ano passado, isso aí. Ou sei lá, se foi do ano passado ou do ano retrasado, mas eu sei que estava, eu me lembro disso. É, a, a resposta é oral, eu já perguntei, né? Quem assistiu, quem gostou. E aí a letra B tá assim: em alguns casos, o nome de um personagem faz referência às suas características físicas ou psicológicas. Os nomes dos personagens desse filme sugerem alguma dessas características? Quais são elas? E aí, através dos nomes, a Bela e a Fera, esses nomes sugerem como é cada personagem? Uhum. Sim, né? O nome Bela sugere que ela é o quê? Bela, Muito bonita. bonita, né? Uma característica física. E o nome Fera sugere o quê? Que ele é feio. Que ele é feroz, cruel, né? Uma Que ele é característica feio. psicológica. Eu acho que foi o ano retrasado, sim, Júlia. Acho que sim. Nossa, se não foi um ano retrasado, então, sei lá. Ah, Eu tá passando depressa. Uhum. Carol colocou que Estados foi em Unidos, pô. 2017. Que Foi em Estados 2017. 2017? Unidos. E em Tia, 2017 lá Gente, não. lá na minha 2017, tia, sinopse tá passou muito rápido. escrito. Foi em Passou muito rápido. 2017? Tá Mas escrito foi na nos Estados sinopse Aham. aqui. Unidos. Não, Ah, olha é, só. deve. Eu Aqui pesquisei não, na aqui. internet. Mas a gente estava falando de quando ele passou lá no Partage, nos cinemas Então, aqui. Eu acho que não foi em então, 2017, não não. foi? 2017 foi nos Estados Unidos, cara. É, 2017 foi nos Estados Unidos. pois é. Não foi, não tem tanto tempo assim, não. Eu acho que eu também vi Eu vi na televisão, no Também cara. eu tava cinema. querendo Dinheiro ver pra no ver esse cinema. filme. Eu Mas não eu vi não esse filme no gosto, não, cinema, pai, não não. gosto. Mas eu me lembro assim, não parece ter tanto tempo. Tinha acho que foi Mano, ano passado. 2017. Isso aí foi no. 2017 é quando lançou lá no Estados Unidos. Eles colocaram até aqueles, como é que se diz? Não é cartaz, para o pessoal tirar foto. Eu me lembro Ah, disso, sei. pessoal. Mas só É, não lembro quando foi, mas eu acho que não tem tanto tempo assim, não. deixa eu pesquisar aqui. Então, o nome da Bela sugere que ela é bonita, né? Uma característica física. Já o nome Fera, já o nome da Fera
sugere que ele seja feroz, cruel, característica psicológica. Então, botei assim: sim, o nome da Bela sugere que ela é bonita, ou seja, uma característica física. Já o nome da fera sugere que ele seja feroz, cruel, ou seja, aí trata-se de uma característica psicológica, jeito de ser dele. Já são 8h44 e a página 48 para casa. Hoje é 24, né? 24/7. Então, página 48 para casa. E aí, vamos só fechar uma outra página que eu passei na última aula sobre o texto A Máquina da Alegria. Teve uma página que era grande, então eu deixei para hoje, não foi? Página 60. As outras nós corrigimos. Tá? Tia, Oi. eu vi aqui no Google e esse filme é de 2017. Meu Deus. Pesquisei falando no Brasil. Quê? Apareceu lá Brasil nos Estados Unidos? Não apareceu nada, só apareceu que o filme é de 2017. Pesquisa então no Brasil. É, gente, então já tem 3 anos mesmo. É, o tempo passa rápido e a gente não Tô sente. pesquisando. Então, pessoal, vamos para a página 60. E aí a gente termina de corrigir essa e acabou. É isso mesmo, pessoal. Já faz 3 anos. É porque o tempo passa muito rápido. Acho que é isso mesmo. É mesmo. Agora, olha só. Tá voando. Apagando da memória o conto de suspense, né, da premonição, vamos pensar no conto fantástico que nós lemos sobre a máquina da alegria, né? Eu falei para vocês que as características desses 2 contos são parecidas. Por exemplo, são contos em que o número de personagem é reduzido, o espaço e o tempo também são restritos. Porém, o que marca a diferença entre eles é que no conto de suspense vai haver ali um mistério, né, que será revelado ao final do texto. Já o conto fantástico é aquele em que os fatos, os acontecimentos são sobrenaturais, que não é possível de acontecer no mundo real. Nós vimos ali o caso da máquina da alegria. Não existe uma máquina da alegria. Então, são acontecimentos fantásticos, sobrenaturais, né? Impossíveis de realmente existir no mundo real. E aí, no número 9 da página 60, tá assim: que mudanças ocorreram na cidade depois da construção da máquina? E aí? Depois que Ninguém criaram ficou essa triste? máquina, ninguém ficou triste? Não E aí, sei, como acho que ficou é. essa cidade depois dessa construção?
A Tia, peraí, meu, tô travando muito. Vou sair e entrar de novo. Tá. A máquina tornou-se a grande sensação da cidade, né? E o que que ela propôs às pessoas? As pessoas se sentiram como ao entrar? E aí, o que que elas sentiram? Hein, pessoal? Vamos que o tempo está passando. Pessoal, Ana Bárbara, José, Renan, cadê vocês? Cadê o povo? Júlia. Renan saiu, vai entrar de Vou novo. tomar café aqui, mas foi rapidinho. Tô cheio de fome. Aí agora eu voltei. Então, que mudanças ocorreram na cidade depois da construção da máquina? Aqui, surgiu. A máquina tornou-se uma grande sensação da cidade, né? E todos quiseram experimentá-la? Sim, todos ficaram curiosos, né? Querendo entrar, saber o que que tinha lá dentro. Camille, que página você tá? 60. Tá lá no chat. A máquina tornou-se grande sensação da cidade, proporcionando. Tio, você ainda vai colocar no chat? Olha, Ó, o número 9? qual, Renan? Número 9. Estou escrevendo agora. Tá. Então, pessoal, na página 60, número 9, a máquina tornou-se a grande sensação da cidade, proporcionando satisfação, curiosidade nas pessoas. Vamos lá, número 10. Responda às questões a seguir sobre o personagem Jacinto Sucateiro. Como esse personagem é descrito no conto? Ele era um homem bom, um homem mau? Como é que era esse Mal. homem? Muito mal. Era um homem muito mau e diz uma característica dele. Como é que ele andava? Vivia com um saco nas costas, negociando sucatas e objetos usados. Muito bem, Ana Bárbara. Então, como um homem muito mau, esse mal aí é com U, que é o oposto de bom, tá? Que vivia com um saco nas costas. Até a letra D, as perguntas são referentes a esse personagem, Jacinto Sucateiro. Letra B. Com que objetivo ele roubou a máquina? Ele roubou a máquina para quê? Com que finalidade? Para desmontar a máquina e vender as peças. Vender as peças como sucata, né? O que é sucata, tia? O que é sucata, pessoal? Jacinto Sucateiro. E aí? Pessoal? Tia, ninguém sabe não. Eu acho. Como não, gente? Então vocês vão pesquisar. Sucata. Não é agora não, tá, pessoal? Na próxima aula vocês vão me responder o que é sucata. Por que esse personagem era chamado de Jacinto Sucateiro? O que ele fazia para ele ter esse nome? Ele andava com João saco falou que é metal. Ó, João respondeu aí. Isso aí. São metais que as pessoas pegam para aproveitar, né, para vender. Muito bem, João. Agora vamos para a letra C, pessoal. Com base em sua descrição e atitudes,
Como ele pode ser classificado? Ele é o personagem protagonista? Ele é o antagonista? Ou ele é um personagem secundário? Se ele é descrito como mal, que tipo de personagem ele é? Antagonista? Antagonista, que nada mais é do que o vilão, tá? Letra C. Foi? Foi, tia. Posso passar para a letra D, pessoal? Por mim, pode. Então, vamos lá. Mais alguém pesquisou o significado de sucata? Eu pesquisei, tia. Tia, sucata não são coisas velhas, coisas. Sim, é ferro velho, É, nosso, isso que falou. metal. Vamos lá. João falou que já Letra sabia, D. tia. Que bom. O que levou o Jacinto a não cumprir seu objetivo inicial após roubar a máquina? E aí? Ele roubou a máquina com o objetivo de vender as peças. Mas o que o levou a não cumprir esse objetivo inicial? Hein, pessoal? Ele resolveu experimentar para saber o que fazia? Exatamente. Ele, ao invés de pegar as peças para vender, que era o objetivo dele, né? Ele resolveu experimentá-la. E aí ele descobriu o quê? Que a máquina trazia boas sensações, né? Aquilo ali o deixou envolvido. Então, letra D, ainda sobre o personagem Jacinto. Epa. Experimentá-la. Ele descobriu. Epa. Ele descobriu que a máquina trazia boas sensações. Isso. Agora vamos ao número 11. Como o narrador se sentiu em relação à máquina anos mais tarde? Por que você acha que ele se sentiu assim? E aí? Anos depois, né, que ele criou a máquina, como ele estava se sentindo? Como que ele se sentiu? Alegre. Isso aí, alegre, ele ficou saudosista, né? Desejando que pudesse entrar nela novamente. E por que que você acha que ele se sentiu assim? Hein, pessoal? O que vocês acham? Por que que ele se sentiu assim, alegre, saudosista? E aí? Hein? O motivo? Por que que vocês acham que ele se sentiu assim? Alegre, saudosista, desejando que pudesse entrar na máquina novamente. E aí? Sei não. Calados, pessoal. Para ver o avô dele, sei lá.
Provavelmente ele se sentiu assim porque a máquina representou o quê? Bons momentos que ele viveu na infância, não é isso? Não sei, acho que pode ser. Então, ele ficou saudosista, alegre. Tiago, você já fez a chamada? Oh. Número 12. O texto que você leu é um conto fantástico. Que elementos do conto o caracterizam como fantástico? E aí? Eu falei sobre isso ainda há pouco, pessoal. Por ter uma máquina que traz alegria? Exatamente. A própria máquina da alegria, né? O caracteriza como um conto fantástico. Não existe uma máquina da alegria que reúne cores, cheiros, gosto de felicidade. Isso não existe, né? Então, a própria máquina da alegria. Número 13. Em que veículo esse conto foi publicado? Assinale a alternativa correta. E aí? Livros de contos? Vamos voltar lá no texto? Geralmente vem uma referência no finalzinho. Olha lá, tá lá. A máquina dali. Não, Contos Fantásticos 8 disponível. Disponível em. Olha lá, www.rissenberg.com. Provavelmente um blog, né, pessoal? É. Um blog literário. Então, número 13. Geralmente a referência vem sempre ao final do texto. Eita. E, para fechar, número 14, qual é o público-alvo desse texto? E aí? Os contos fantásticos são criados com o objetivo de atingir a que público? O que vocês acham? Hein, povo? Crianças, adultos, adolescentes, o público em Crianças? geral. E aí? É pra todo Em mundo. geral. O público em geral, principalmente as pessoas que gostam, né, de literatura fantástica, de contos com acontecimentos sobrenaturais, fantásticos, enfim. Então, acho que é o público em geral, né? Então, pessoal, a aula termina agora, 9 horas, tá? Eu estou com os diários aqui em casa
Porém, eu ainda estou organizando, porque são muitos diários e nós estamos colocando em dia desde março, né? Então, março, abril, maio, junho, julho, é coisa pra caramba para fazer. Então, eu ainda estou utilizando esse controle aqui de chamadas, que não tem o número do diário, só tem o nome de vocês, tá? Provavelmente até segunda-feira, creio que o diário de redação, que é mais fácil para fazer, é menor, já esteja pronto. E aí eu vou começar a fazer a chamada por ele. O de português dá um pouquinho mais de trabalho por ser mais aulas, né? Então é mais coisa para registrar. Aí na semana que vem eu falo os números. Por enquanto, vamos aos nomes mesmo. Vocês anotaram a página que ficou para casa? Hein, pessoal? Repete, por favor. Deixa eu ver aqui. Quarenta e oito. Página 48 para casa. Então vamos lá, Ana Bárbara, tá aí? Presente. Ana Clara, Aqui. Arthur, Presente. Breno, Presente. Caroline, Presente. Daniel, Não veio. Camille saiu da aula?